Essa aqui é a Maria Augusta, que vai contar do dia que ela descobriu que o namorado dela simplesmente estava pedindo outra em casamento no dia do aniversário dela. Tá bom pra você, minha querida? Aham! Tem também aqui a história da Pri, que é uma guia turística no Chile. E ela simplesmente recebeu lá um casal brasileiro que não era bem um casal. Os dois eram casados, mas estavam juntinhos na viagem. E pediram algumas coisas pra ela, pra eles não serem expostos. O melhor de tudo é que depois a esposa do cara aparece. Ai, gente, vocês vão ver tudo! E tem também a história da Júlia, que vai contar de casos de traição que ela foi perdoando por conta de dependência emocional. Até que chegou um momento que finalmente ela caiu em cima, uma mulher bonita, e ela falou: chega! Chega! Aí vamos ver como é que ela saiu dessa dependência emocional, porque é a realidade de muitas pessoas, né? Ai, são muitas fofoquinhas, então vambora. Já se inscreve no canal, deixa seu like, que é muito importante pra mim. Comenta agora, ó. Cheguei, Xanda! Comenta, interage, já mostra que você tá aqui comigo, pô. Vambora. Oiê, story time de quando eu descobri que o meu ex-namorado de quase 4 anos estava pedindo a amante dele em casamento no dia do meu aniversário. Eu nunca fiz nenhum vídeo, então vai ser super caseiro, mas eu acho essa história muito boa e muito bizarra, então eu decidi trazer isso pra vocês, porque eu tenho certeza que tem gente que deve passar por algo parecido com a minha história. Gente, mas isso é bizarro mesmo. O namorado dela pediu outra mulher em casamento no dia do aniversário dela. Bom, eu morei em Buenos Aires por quase 9 anos e conheci o meu ex-namorado. Nós ficamos quase 4 anos juntos, ele é argentino. E as nossas famílias sempre compartilhavam tudo, Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, a gente morava junto, tinha 2 cachorros, casa, carro, enfim, tudo. Eu trabalho, em realidade, com publicidade em estádio de futebol em Buenos Aires e a gente decidiu trazer a empresa para o Brasil. Ai, gente, que saco ter que ficar dando pausa, né? Mas é porque eu acho que se eu ficar falando seguido, talvez fique muito longo o vídeo. Mas enfim. Amiga, pausa só pra você, porque você edita o vídeo depois. Pra gente é tranquilo. Mas vai que vai, é argentino. E aí, a gente trouxe a empresa para o Brasil, a gente criou a empresa aqui no Brasil e teve um jogo a Argentina versus Brasil no início do ano passado, que era eliminatórios amistosos de Copa do Mundo. E o que a gente teve de ideia? Escolhi 4 influenciadoras da nossa cidade, onde estava consolidada a empresa, para irem para Buenos Aires para fazer toda a parte de bastidores, para mostrar a experiência dentro do estádio, para mostrar o jogo, enfim. O Brasil perdeu de 4-0 para a Argentina. Que droga. Eu ajudei a escolher essas influenciadoras, a gente fez tudo para que elas fossem para Buenos Aires, mas eu estava trabalhando, então ele e um outro uma pessoa que, relação pública, que a gente também levou para ajudar a organizar, ficaram responsáveis pela logística das influenciadoras em Buenos Aires. Nisso, o meu ex-namorado conhece uma das garotas. E eles começam, a partir daí, se relacionar. Ela sabia de mim, né? Porque todas as pessoas sabiam de mim, essa relação pública sabia de mim, enfim, comentavam de mim. Mas, aparentemente, ela não deu muita importância. Eu tô contando a minha versão e o que eu sei. O lado da importância. Eu tô contando a minha versão e o que eu sei. O lado deles, a verdade é que eu não tenho ideia, né? Mas, enfim, a partir daí eles começaram a ficar e essa relação deles dura até hoje. Mas eu descobri em setembro do ano passado. Nisso, eu morava em Buenos Aires, mas como a empresa estava no Brasil, eu sempre ficava indo em Buenos Aires, Brasil. Eu ficava, 10 dias em Buenos Aires, 10 dias no Brasil. Ficava nessa. E toda vez que eu estava no Brasil, a menina estava em Buenos Aires. E sempre que eu estava em Buenos Aires, o meu ex falava que ele estava viajando a trabalho, mas na verdade ele estava num hotel qualquer na cidade de Buenos Aires com uma garota. Nisso começou a desaparecer muita roupa minha, relógio, óculos, e eu comecei a questionar ele de cara, não é possível o que tá acontecendo. Até que ele colocou a culpa na moça que trabalhava na nossa casa. Demito a moça que trabalhava na nossa casa. Gente, esse é o nível que chega. Ela vai até demitir a moça que trabalhava na casa dela por causa desse cara. Isso porque ela tá contando a história já sabendo que o Jurandir tava traindo ela, né? Ela não tá dando plot pra gente no momento que ela descobriu. Ela vai dar. É diferente, né? Ela já tá contando com o paralelo de que enquanto isso ele tava ficando com a outra. Vocês viram que eu usei essa escovinha aqui, né? Olha como é que a minha cara deu uma acordadinha. Foi 2 minutinhos só. 1 minutinho de cada lado, 10 vezes aqui, 10 vezes aqui, 10 vezes aqui, leva pra cá e pronto. Ai, eu adoro. Agora eu vou tomar meu cafezinho e vou comer uma mamão. Vambora. Achando que era ela que tava roubando a gente. E numa dessas minhas vindas ao Brasil, a moça volta a trabalhar na nossa casa. Eu questiono ele e ele diz que não, que conversou com ela e que ela não iria mais roubar. Gente, juro, é bizarro.
Enfim, e eu sou uma pessoa que eu confio muito. Então, assim, se eu estou há 3 anos, 4 anos, e que a família do meu ex senta com a minha família e ele me diz que tá viajando a trabalho, eu vou acreditar que o meu ex tá viajando a trabalho. Porque quando eu falo que eu tô viajando a trabalho, eu estou viajando a trabalho, entendeu? Então, tipo, em nenhum momento eu desconfiei dele. Bom, Eu acho muito estranho você demitir uma funcionária, uma colaboradora doméstica, alegando que ela roubou, né? Imagina, com certeza não foi por isso, né? A gente já sabe quem foi que pegou as coisas, foi a outra, é óbvio. Aí depois recontrata falando, não, conversei com ela, falei pra ela não roubar mais não. Isso é tão feio, cara, é tão feio culpar as colaboradoras, sério. chega um momento que é o meu aniversário, 7 de julho. Eu super queria ir pra Bariloche passar meu aniversário. Eu pedi, por favor. Quero ir pra Bariloche passar meu aniversário. E ele falava que ele não poderia, porque ele ia estar viajando nessa época. E lá vai a tonta ser compreensiva e falar: não, tá tudo bem, se é trabalho, tá tudo certo, a gente vai ter outras oportunidades. Prestem atenção nesse detalhe. Nisso, Eu dei um pedaço de mamão pro Henrique, agora ele tá comendo no meu puff rosa, que deve estar laranja. Ai, desculpa, por isso que eu tô olhando toda hora aqui, tô nervosa. Henrique, sai daí. Sai. Não tá rosa não. Tem que levar pro sofá pra você comer o mamão, meu filho. Eu vou te dar outro, mas come aqui no chão. Come aqui no chão. Pô, foi mal, gente. passa meu aniversário, agosto, eu tenho que vir pro Brasil. Venho pro Brasil, descubro que eu tenho endometriose. E o tratamento de endometriose, a parte de descobrir a endometriose, ela demora um pouco mais. Então, nessa minha estadia do Brasil, que eu deveria ficar 15 dias, eu acabei ficando 2 meses. Porque o meu ex, ele sempre ia postergando a minha passagem, ele trocava a minha passagem, ele falava: eu tô viajando muito, você tá doente, pelo menos você tá aí com a sua mãe, espera as coisas se estabilizarem aqui, eu já vou deixar de trabalhar, de viajar, e aí você volta pra cá. E eu comecei a desconfiar. Gente, juro, prendi até o meu cabelo. Ok. Volto pra Buenos Aires, enfim. E a moça que trabalhava lá em casa e que ela era brasileira e eu que tinha colocado ela dentro de casa, ela não olhava na minha cara. Obviamente, ela tava super chateada comigo porque eu tinha acusado ela de algo que ela não tinha cometido, que era ter roubado as minhas coisas. E ela já tava lá, 5 da manhã, limpando o meu apartamento. Porque eu cheguei às 8 da manhã do aeroporto, ele foi me buscar, ela já tava limpando o apartamento. E, enfim, só que quando eu entro, eu já vejo que, eu sou muito sensitiva. Sou muito sensitiva, eu não sei nem como eu tenho coragem de falar um negócio desse, né? Mas, a minha intuição dizia que algo não estava certo dentro do meu apartamento. E aí eu vi que muitas coisas minhas estavam mudadas de lugar, os meus shampoos, as minhas coisas do banheiro não estavam no banheiro, estavam guardadas dentro do meu closet trancado. E aí a justificativa do meu ex, quando eu fui questionar ele porque as minhas coisas não estavam no lugar que deveriam estar, é porque quase que eu falei o nome da moça. Que a moça que trabalhava lá em casa, ela tava muito ofendida comigo e que ela não queria ficar vendo nada que lembrasse a mim, dentro da minha casa, gente. Porque com certeza esse Jurandir deve ter falado pra moça que você desconfiou dela de roubo. Que você tava chateada com ela. Você acha que ele ia sujar o nome dele? Aí ele deve ter oferecido mais dinheiro, ter feito algum trelelê ali com ela, entendeu? Pra falar assim, minha namorada é maluca, eu vou deixar ela fora. Então contou já alguma verdade. Como é que a colaboradora guarda as coisas dentro do teu closet? Que confusão é essa? Gente... Fica vendo nada que lembrasse a mim. Eu acho que talvez a palavra não seja sensitiva, mas eu sou uma pessoa muito abençoada. E eu comecei a orar, eu falei: ai, Deus, tem alguma coisa errada nessa casa, me mostra. Até que, à noite daquele dia, uma amiga da minha mãe, aqui do Brasil, me manda uma foto da garota dentro do meu apartamento usando as minhas roupas. Ela tinha postado no Instagram. Nisso... É o quê? Ela descobriu porque a menina postou no Instagram usando as coisas dela. Gente, isso é tão absurdo, porque não basta ser amante. Você é amante e você tá usando as coisas de outra mulher. E tudo bem. Gente, eu acho isso tão absurdo, tão absurdo. Tem gente que não gosta de usar coisa de brechó, né? Porque fala, energia passada, energia de gente que já morreu, energia de não sei o que não sei o que lá. Como é que a pessoa usa coisa da energia da outra mulher do cara? Porque qual é a desculpa que o cara dava? Que era irmã dele? Como é que ele falava isso tudo? Ela ainda postava no Instagram. Não, isso é surreal. Eu questiono ele disse que eu era louca, que aquilo lá não era o nosso apartamento. Chamo a garota, escrevo pra menina no Instagram e a menina diz, a gente é casado, a gente tá namorando, a gente tá noivo, isso aqui tá a foto, e me manda foto com data dele de joelho pedindo ela em casamento no dia do meu aniversário. É o quê? Amiga, na hora do plot, você contou como se fosse qualquer coisa. Tinha uma espinha no meu rosto, eu espremi. Que é isso? Maria Augusta! Que é isso, Maria Augusta? Aí você foi lá, questionou ela. Vamos com detalhe, vamos com calma.
Calma. Você questionou ela. Quando você falou com o Jurandir chegou e falou: tá maluca, nada a ver, nem é o nosso apartamento. Aí quando você foi falar com ela, porque ela postou no Instagram, você descobriu o arroba dela, ela falou: ué, vamos casar, estamos noivos. Uou! Com a família dele inteira, com a família da menina inteira em Bariloche. E ela dizia, tipo, ué, mas todas as minhas coisas estão aí dentro dessa casa, desse apartamento. Tem foto minha no apartamento, você não tá vendo? E, tipo, gente, não tinha foto. Nisso, ele liga pros pais dele defenderem ele. Cara, enfim, resumo, tá? Porque eu cansei de contar, e daí qualquer coisa vocês podem me perguntar nos comentários que eu respondo. Não, amiga, agora é o melhor momento. Você precisa terminar. Continua, Maria Augusta. Por favor, Maria Augusta. Adoro o nome composto. Os pais dos pais do meu ex, os meus sogros, sabiam de tudo. Todo mundo sabia. A moça que trabalhava lá em casa sabia. Os porteiros do meu apartamento sabiam. Porque, além de tudo, ela descia pra passear com os meus cachorros. E ele roubava as minhas coisas pra dar de presente pra ela. E deixa eu ver se tem mais algum detalhe. Bom, enfim, né? Nisso eu liguei pra minha mãe. A minha mãe saiu do Brasil e foi me buscar em Buenos Aires de carro. E aí eu voltei pro Brasil. E, enfim, deixa eu pensar se tem alguma coisa mais que eu possa contar, assim, tipo, muito chocante. Sei lá, as minhas amigas vão ver esse vídeo e com certeza elas vão comentar alguma coisa que eu possa ter esquecido. Mas é isso. Ah, detalhe, daí eu peguei as minhas coisas, fui embora. A menina disse que, nossa, que não sabia, que não ficaria com ele. Eu saí do apartamento e ela se mudou pra minha casa. E é isso, gente. É, porque a gente não sabe o que ele contou pra ela, né? Ele pode ter contado pra ela que você é uma ex-maluca que não conseguia se desfazer e tudo mais. A história é muito longa que pode ter sido contada. Vamos botar o óculos aqui. Eu tô com uma preguiça de mudar meu cabelo. Acho que eu não vou mudar meu cabelo hoje, não. Vou ficar com meu cabelinho assim. Esse vídeo aqui da Maria Augusta, aqui o arroba dela, mas via, tem 3 dias. Esse vídeo viralizou bastante, tem bastante comentário. Vamos ver se ela respondeu alguns comentários. Como todo mundo sabia disso, ninguém teve compaixão de te contar, né? Devem ter pensado que ela era amante. Pois é. E você pediu desculpas pra empregada? A empregada sabia que ela tava sendo corno e foi ficar com raiva dela. Você não vai responder os comentários, amiga? Pô, o importante é que eles estão juntos até hoje. Sim. Eles estão juntos até hoje aí, ó. Qual foi a reação dele no momento em que tu soube? Ele tentou inventar algo? Sim. Pois é, isso que eu quero saber. Sim, disse que eu tava maluca, tentou me manter trancado no apartamento pedindo pra voltar. Quando ele percebeu que eu não aceitaria, comprou a passagem da garota pra voltar pra Buenos Aires e foi pra um hotel com ela até eu tirar todas as minhas coisas do apartamento. Nossa, gente, ele ainda deu uma de maluca. Chamando a outra de maluca, que loucura. E você conversou com a moça que trabalhava depois? Sim. Pois é, eu quero saber. Ele ainda escolheu a data do seu aniversário, que maldade. Amiga, meu Deus, ele te procurou depois? Sim, várias vezes, mas coloquei uma medida protetiva contra ele. Nossa, ele procurou ela depois. O apartamento era seu mesmo ou era dos dois? Porque se for só seu, você saiu e deixou pra eles? Ela, vivíamos juntos. Dividiam o apartamento. Se eu não tivesse acompanhado tudo em tempo real, eu diria que é fake. Amiga, nem a gente passando por isso, a gente, porque você é minha extensão, dá pra acreditar que aconteceu, a amiga dela aí. No final, a outra era você, amiga? Sim. A família dos Alecrim sempre sabe. É muito ruim também, né? A família do cara saber. Vamos ver se ela fez mais vídeos sobre isso. Ela não faz muito vídeo falando, né? Eu acho que, além de tudo, o que mais dói também é o fato da família estar envolvida, todo mundo tá sabendo, e só ela não tá sabendo. Literalmente, ela se comportando como a outra. E se bobear, o que esse cara contou pra toda a família é isso, que você é uma ex-maluca, que vocês estavam se separando. Tem tanta coisa que ele pode ter contado pra família, pra tirar você da jogada. Agora, com o seu vídeo, quem sabe, né? Essas coisas não mudam. Seria tudo. O dia que eu atendi um cliente que estava com uma amante, viajando com uma amante aqui para Santiago do Chile, a mulher dele descobriu, viajou pro Chile e veio falar comigo. Vou contar para vocês uma fofoca agora que aconteceu, acho que uns 4 anos atrás, aqui em Santiago, no passeio do City Tour, onde eu era a guia nessa época. Para quem não sabe, eu me chamo Pri, trabalho com turismo aqui em Santiago, no Chile, já fazem 8 anos. E nós temos um passeio que é o City Tour, que é o passeio maravilhoso, que eu falo pra vocês que é o principal passeio pra quem viaja pra cá. É aquele passeio que vai te dar a introdução e a conclusão do que é viajar pro Chile. Eu batalho muito por esse passeio porque tudo que vocês vão vivenciar durante a viagem, ver, ouvir, fará sentido por conta do City Tour. As pessoas falam, então é por isso. Eu criei um City Tour diferente, sabe? A gente fala, obviamente, de todo o contexto histórico, mas ele tem muito da curiosidade das fofocas aqui do Chile e do... Gente, eu já quero ir pro Chile com a Pri. A única vez que eu fiz isso foi quando eu fui pra... Tem muitos anos isso que eu fui pra Los Angeles. E a gente tem um city tour lá que é assim, ela deve ter se inspirado nesse. Que é um city tour lá que é só das fofocas dos famosos de Los Angeles, lá de Beverly Hills. Quando você vai passando e tal. Isso é muito maneiro. Isso é muito maneiro, porque você conhece, assim, da vida local. As fofocas da cidade. Não tem nada mais legal do que isso. Tem, né? Você vai ver os monumentos também, históricos e tal. Mas eu me interesso muito por fofoca local. Ai, eu já quero, Pri. Ó, deixa eu mostrar a arroba dela.
Dicas da Pri _ Chile. Eu achei tudo. E aí ela viveu uma grande fofoca, vamos ver. Chilenos. E para criar esse city tour, para sair daquele city tour habitual que a gente via antigamente, que era, aqui do lado direito tem o Palácio da Moneda, aqui do lado esquerdo tem o Tribunal de Justiça, sabe? Eu tinha que estar lá. Por que eu tinha que estar lá? Eu tinha que estar conversando com os clientes, entender quais eram as curiosidades deles, porque nós ficamos juntos por volta de 4 horas e vamos caminhando pelo centro histórico e eles vão fazendo perguntas, vai gerando curiosidade no decorrer do trajeto. A gente vai conversando e vai gerando curiosidade por parte deles. Quanto ganha um chileno? Qual que é a profissão mais bem paga? Não tem escola grátis? Tá, e as pessoas que não têm dinheiro, como é que pagam a saúde, sabe? Então eu tinha que ser a guia do City Tour para entender todo esse contexto, montar o melhor City Tour, que hoje é reconhecidíssimo aqui em Santiago, para poder então, enfim, colocar esse novo passeio no nosso portfólio naquela época, e eu tinha que ser a guia. Então, tudo isso para falar para vocês que eu era a guia do City Tour. E eu tinha costume de tirar foto dos clientes, até hoje nós temos costume de tirar foto dos clientes, porque a gente sabe a melhor pose, o melhor ângulo, enfim. E eu tirava foto de todo mundo. E eles vieram falar comigo, falar que eles não queriam tirar foto e que eles não queriam aparecer nas fotos, porque a gente fazia muito vídeo, né, que apareciam todos os clientes e tal. E eles não queriam aparecer nas fotos, só que tinha vídeos que estava todo mundo, sabe? E nós, quando vendemos o passeio pra vocês, nos termos e condições, está descrito isso. Está descrito que vocês irão aparecer nas mídias sociais da empresa, nos vídeos, enfim, né? Ao fazer a reserva, vocês concordam com isso. E aí eu falei, olha, tudo bem se vocês não querem tirar foto, mas vocês vão aparecer provavelmente em algum vídeo porque tem bastante material desse tour. Deveriam ter me falado isso no começo do passeio. Eles ficaram meio sem jeito, assim, eu senti, sabe? Era um casal. Mas tudo bem, no final desse tour, eles me chamaram de canto e falaram, olha, a gente vai ter que ser sincero contigo, justamente porque a gente não pode aparecer nesse material, porque ela é casada. Quem me falou isso foi ele, ela é casada. Eu não entendi na hora. Eu falei, dele não, é que eu sou casado e ela é casada e nós somos, daí ele nem precisou terminar. Eu falei, tá, já entendi. Ok, na hora me deu uma raiva, um ranço daquela mulher que tava viajando ali, os dois enganando na hora eu fiquei com ranço, já não prestou mais o dia pra mim, o restante do City Tour. Mas enfim, passou o tempo, gente, passou o tempo, meses, e eu contava essa história pras pessoas que estavam fazendo o outro City Tour. Eu comecei a brincar com isso. Falei, gente, se tem algum amante aqui, me avisa, porque eu vou tirar fotos, vocês vão aparecer nas redes sociais. E eu contava essa historinha, sabe? Que ele vai criando um repertório ali, né? Até que um dia, isso eu acho que já tinha mais de 1 ano depois do fato acontecido, né? Do que aconteceu de fato. Eu tava no City Tour e fiz essa brincadeira. Falei exatamente isso, assim. Isso que eu falei agora pra vocês aqui. Porque acaba que vira uma piada mesmo, né? Do tipo assim, olha, gente, vocês assinaram um termo, vocês aparecem aqui, então se vocês não quiserem aparecer, se tiver com a amante aí que já aconteceu, você fala pra mim. É até engraçado o jeito que ela conta, né? E aí, tinha uma senhora com a filha dela no City Tour. Ela escutou o que eu falei e ela veio depois, quando a gente tava caminhando, ela veio perto de mim, assim, né? Ela falou, deixa eu te contar, essa história que tu conta, desse senhor, desse casal que era casado, que não quis tirar foto, ele era assim, assado. Ela descreveu ele, né? E eu falei, olha, não, desculpa, mas né, não posso entrar em detalhes. Ela, não, eu sei que é ele, porque é o meu marido. Ela falou, não, meu ex-marido. Deu. Arregalei o olho assim, né? Aí eu fiquei quieta, não sabia o que falar. E daí ela falou, não, o que acontece é o seguinte, a gente não viu na época, né? Realmente nós não postamos nada. Só que ele parece, porque velho é uma coisa, um problema com a internet, né? Tem muito velho que tem problema com a internet. Diz que o velho foi trocar a foto do Facebook dele e colocou uma foto durante o City Tour aqui em Santiago. Ele com a mulher. Foi sem querer, obviamente. E parece que alguém da família... Idiota que ele decidiu colocar uma foto com a mulher no Facebook, sendo que o que mais ele queria era que ninguém postasse ele. Ele foi lá e ele mesmo fez. Que idiota. Foi sem querer, obviamente, e parece que alguém da família viu essa foto. Ficou pouco tempo, ele apagou, ele se deu conta que ele trocou a foto sem querer, mas alguém viu e tirou tipo um print, mais ou menos isso. E a mulher dele se ligou, obviamente, de certo pesquisaram, né? E é fácil de saber que aonde foi aquela foto foi tirada. E aí, aquela foto foi tirada no sítio, aqui, né, em Santiago. Enfim, um ponto turístico de Santiago. E ele falou pra ela que ele tinha ido viajar. Enfim, e aí, né, obviamente, ela descobriu toda a história, parece que se separou e tudo isso. E aí, ela ficou com aquele remorso de Santiago, do Chile, que ele não veio com ela. E ela falou que ela trabalhou muito, né? E que ela conseguiu vir ali depois de 1 ano com a filha dela pra esse lugar. Que pra ela era tipo pra fechar com chave de ouro, assim, pra ela sair dessa nhanha. E que quando ela foi pesquisar passeios pra fazer em Santiago, ela me encontrou, mas ela nunca ligou uma coisa com a outra. Ela nunca soube que o marido dela com a amante estavam no meu City Tour, nada a ver uma coisa com a outra. Ela se deu conta somente
quando ela fez City Tour comigo e eu contei essa história. Olha isso, gente. Caraca, muita coincidência, muita. Você vê que tem que encontrar, né? E ela contando isso pra mim, e eu assim, eu fiquei, eu não confirmei a história, né? Obviamente, eu não falei, não, realmente era o teu esposo. Hoje em dia, isso já fazem mais de 4 anos, tá, gente? Mas já prescreveu. Hoje já posso contar aqui. Inclusive, se ela estiver vendo esse vídeo, ela vai falar, porra, não me contou, não me confirmou no dia, mas depois me confirmou, depois tá confirmando na internet. Mas deve fazer agora uns 4 ou 5 anos, na verdade. Então, ou seja, ela pegou o marido dela numa mentira. Ai, eu fiquei tão... Então assim, ó, eu quero dizer pra todos os... E ai, deixa eu contar pra vocês, às vezes acontece isso, tá? A gente atende os clientes aqui na agência pra fazer o restante do pagamento e a gente tira foto dos clientes aqui, né, pra postar nas redes sociais. E aí tem alguns que falam assim, casais, ó, a gente não quer tirar foto. E a gente sente assim, sabe? Eu sou de peixes, gente, eu sou uma alma antiga, ninguém me enrola. Eu sinto assim, ó. Eu queria deixar bem claro aqui que a gente não aceita clientes que estejam viajando com amantes, tá? Nem homem nem mulher. Gostar da fofoca, tem várias pra contar pra vocês. O dia... Gente, eu acho que assim, se você não precisa falar que você é amante, né? Agora, realmente, tá sendo filmado no City Tour, não quer aparecer, dá um jeito de não aparecer sem contar a verdade, senão vai ser excluído do roteiro da Pri. A Pri não aceita infiéis. Gente, eu tô vendo aqui nos comentários dela, vocês perceberam, né, que eu sequei meu cabelo tá muito grande e eu não tô sabendo como ajeitar ele mais, sabe? Não sei se eu corto de novo. Ele tá grande, assim, sabe? Pro que eu queria, ou deixo ele crescer. Eu tô num momento meio complicado. Vamos ver aqui, ó. Olha esse comentário, Júnior Valinhos. Primeiro você entregou o homem, agora você entrega a esposa do cara. Sigilo profissional é com você mesmo, né? Eu já sei com quem eu não vou fazer City Tour. Parabéns, eu vou fazer justamente com ela. Ela, pra estar bravinha assim, você compactou com a atitude errada deles, né? Tem que falar mesmo, tá traindo contra todo mundo, ó. Só não vai gostar disso quem estiver no erro. A gente não tem que tirar foto. Sei. O cara ficou bravinho porque tava defendendo os traidores. Que absurdo! Que absurdo! Vocês amaram uma fofoca, então eu voltei pra trazer mais uma pra vocês. Das 50 milhares de vezes que eu fui traída no meu relacionamento, no meu antigo relacionamento, sem ser o último, pelo amor de Deus. Ai, gente, parece piada. Tem muita gente julgando nos comentários, falando, meu Deus, eu perdi o respeito quando no final ela falou que ainda voltou. Cara, dependência emocional é uma parada muito séria. E assim, eu queria sair, mas eu não conseguia. A gente perguntou também como eu fiz pra sair, eu vou gravar um vídeo contando como foi a minha experiência, como eu consegui sair disso, porque assim, foi muito difícil. Então hoje, quando eu vejo alguém passando por isso, eu entendo a pessoa, eu acolho e eu não julgo, porque eu falo assim, eu sei o que eu passei, eu sei o que você tá passando, tá tudo bem, no seu tempo você vai conseguir sair. Um belo dia estava eu mexendo no celular dele, futucando mesmo, tipo, pra procurar as coisas, porque, cara, era um relacionamento muito tóxico, ele me traía muito, então eu não confiava nele, qualquer oportunidade de pegar o celular dele escondido eu pegava, futucava tudo, via tudo, eu era bem neurótica mesmo. Mas a culpa é minha de ser assim? A insegurança é minha? Não, a culpa é dele, porque ele me dava motivo pra ser assim, né? E aí, eu peguei, tinha na galeria de foto dele um print de uma conversa com uma menina, e tipo, só tinha um print, mas no print não tinha nada demais. Só que quando eu fui procurar a conversa, não tinha conversa. Falei, cara, por que ele apagou essa conversa? Pra quem que ele mandou esse print? O que tá acontecendo? Cara, o homem é muito burro, né? Especificamente ele, o idiota. Porque assim, nem pra mentir ele servia. E aí, gente, a humilhação era tanta que assim, só de ver aquele print já era o suficiente, que no print falava alguma baixaria, acho que falava sobre nude, alguma parada assim. E aí, só disso já era o suficiente pra eu terminar, ou discutir, botar ele contra a parede. Só que ele era Com certeza, né? Se você tá vendo um cara trocar nude com uma mulher, já acabou, né, neném? tão cínico, tão manipulador, que eu descobria as coisas e eu ainda tinha que correr atrás de provas pra, tipo, realmente jogar na cara dele que não tinha como ele mentir. Aí, o que eu fiz? Gente, ó, vou falar pra vocês, isso eu tinha entre 15 e 19 anos, porque eu terminei com ele com 19, mas isso já tava bem no final, eu já devia ter meus 17, 18 anos. E eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? Porque hoje eu jamais faria uma coisa dessa, jamais. Se eu tivesse que entrar num relacionamento que eu desconfiasse da pessoa, gente, pra mim já era motivo pra terminar, tá? Eu não passo nem perto do que eu passei, não. Tanto que o meu último relacionamento foi muito tranquilo, porque eu saí desse sabendo, tendo a certeza do que eu não queria na minha vida. E eu realmente não quero mais passar por isso. Deus me livre. Ele foi uma escola pra mim. Mas voltando, eu falei, cara, como é que eu vou descobrir? Aí o que eu fiz? Eu mandei mensagem pra menina, que tinha lá, né, o nome e tudo, eu sabia quem era. Mandei mensagem pra ela, mandei o print, falei assim, olha, se você não me contar a verdade, eu nunca vou saber o que tá acontecendo. E eu preciso saber o que
tá acontecendo. Eu entendo também se você não quiser falar, mas se você puder me ajudar, eu agradeço. E assim, ela foi super legal, graças a Deus. Ela podia também ter sido uma corota, né, igual ele, mas ela foi super legal, me mandou tudo, gente. Mandou print de tudo. Falou, olha, tal dia ele tava aqui, você tava ligando pra ele. Direto ele não atendia. E eu lembro exatamente desse dia que eu ligava pra ele e ele tinha sumido, cara. E aí ela falou tudo, mandou print de tudo. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Por quê? Chegou um momento que ele era tão manipulador, ele mentia tanto, eu acho que todo mundo caía na conversinha dele, que todas as vezes que eu terminava, a culpada era eu, sabe? Pra família dele, eu que era louca, eu que era ciumenta, eu que era infantil, eu que era imatura, porque ele era mais velho que eu. Então tudo era culpa minha. E aí eu falei assim, cara, eu não vou mais ficar saindo como louca. Gente, chegou num momento que além de ter que provar pra ele que eu descobri as coisas, eu tinha que provar pra família dele que eu não era nenhuma louca. Sério. Que situação. Aí eu fui e fiquei pensando o que eu ia fazer. Aí sabe o que eu fiz? Eu peguei e mostrei pra mãe dele os prints. Antes de falar com ele, eu fui fria o dia inteiro com ele, tipo assim, falando com ele normalmente pra eu entender o que eu ia fazer. Eu falei, eu vou contar tudo pra mãe dele. Aí cheguei com os prints pra mãe dele. Falei, olha só o que ele tá fazendo. Falei, o que você acha que eu tenho que fazer? Porque eu sempre era a louquinha da história, né? Então eu queria a opinião deles pra... Aí eu lembro, gente, que ela falou exatamente assim. Ai, Júlia, deixa isso pra lá. Vocês estão tão bem. Gente, juro, eu falei assim, cara, como que eu vou deixar isso pra lá? Ele tá me traindo. Olha isso, como que eu vou ignorar isso? Aí ela pegou e falou assim, caraca, ele é foda. Falou o nome dele e falou, ele é foda. E aí eu fui, cheguei pra ele com os prints e mostrei. Falei, e aí, o que você tem pra me dizer? Só que assim, ele já tava tão nem aí, já não tinha mais escrúpulo. Ele já, tipo assim, era tão normal pra ele, que ele leu tudo, virou pra mim e falou assim, o que você quer fazer? Quer terminar? Mas aí depois ele começou a entrar numa noia de que que ela tava mentindo e não sei o quê, e que era invenção da história da cabeça dela, que a gente ia tirar satisfação com ela. Sabe o que esse menino fez, gente? Eu passar. Isso era, tipo, tarde da noite. Aí ele pegou e falou assim, a gente vai na casa dela agora tirar essa história limpa, porque isso é mentira, ela tá inventando, eu não tava na casa dela, não sei o quê. Só que eu, gente, bobinha, que era, tipo, super inocente, imatura também. Ele me enfiou dentro do carro e eu fui. Eu sei que, tipo, ele não fez a força, que se eu quisesse não ir, eu não teria ido. Só que ele é super manipulador e aí ele falou, a gente vai agora, a gente vai agora. Gente, mas o cara bancou, né? Bancou pra ver se ela desistia, pra acreditar, pra chegar até a porta da casa dela e ela falar, não. 10 horas, era tarde da noite, sei lá, devia estar beirando umas 10 horas. A gente foi parar na casa dela. Ele começou a buzinar, gritar o nome dela. E aí ela saiu e falou assim, cara, vai embora agora, minha avó. Ela falou, minha avó tá em casa, ela é uma idosa, ela tá dormindo, vai embora, você é louco, você é louco. E eu dentro do carro, cara, eu lembro que eu só ficava assim, meu Deus, que é isso que eu tô vivendo, sabe? Que é isso que eu tô passando? Eu tinha vergonha, eu não tinha coragem de descer do carro e olhar pra cara dela, eu não tinha. Gente, eu sei que eu fiquei muito mal, eu falei assim, cara, a garota foi legal comigo, sabe? Me contando tudo, olha o que eu tô fazendo ela passar. Eu fiquei me sentindo muito mal, eu jamais faria uma coisa dessa de novo. Jamais chegaria perto disso, mas naquela época, né, a gente bobinha e inocente não pensa nessas consequências, assim. E aí que ele chegou e eu tava tão fraca, gente, eu já não tinha força mais pra, tipo, pra discutir, pra tomar alguma decisão, que ele chegou e falou assim, tá, e aí, agora você quer fazer o quê? Você quer terminar? E aí eu falei, não. Gente, eu não terminei com ele nessa situação. E assim, eu entendo quem vai julgar e tudo, mas só quem viveu uma dependência emocional, um relacionamento tóxico, abusivo, entende como é difícil sair dessa situação. Eu não tinha força. Mas, mais uma vez, mesma coisa que eu falei no último vídeo, eu não tinha força. Só que eu sabia dentro de mim que a minha hora ia chegar e que na hora que eu desgostasse, que eu olhasse pra ele, sentisse nojo, nada ia fazer eu voltar. Porque de todas as vezes que ele me traía, eu terminava, eu ficava sofrendo muito. Tipo, ele ficava enchendo meu saco e eu sofria, então eu voltava. E aí eu sabia, no fundo do meu coração, eu falava assim, cara, uma hora eu vou sair disso. Uma hora, nada que ele faça vai fazer eu acreditar nele, vai fazer eu querer ficar com ele. E esse momento chegou e eu vou contar pra vocês no próximo vídeo. Ai, que coisa boa, né? Porque a dependência emocional acaba com a gente mesmo. Acaba. Você vê, o cara foi até as últimas consequências, meio que ameaçou a outra menina, pô, na casa dela, gritando com a avó dela lá. Foi de propósito, só pra encurralar ela, pra manipular as duas ao mesmo tempo. E a dependência emocional, gente, é um sentimento, assim, é uma coisa que você não consegue entender se você gosta da pessoa ou se você tá dependente dela, ou se você só tem dependência dela, se você tá arrependido de ter terminado ou não. Aqui o arroba dela, ó, Júlia Gouveia. Vamos ver, tem mais história aqui pra ela continuar. Voltei agora pra contar
contar, que vocês ficaram muito curiosos, como foi, de fato, o término, né? Nesses 4 anos que ficamos juntos, terminamos várias e várias vezes. Então, mas teve um fim mesmo, de fato, que nunca mais eu voltei, né? E por incrível que pareça, gente, esse fim não foi por nenhuma traição. Eu não tinha força pra sair, eu sabia que eu precisava sair, eu tinha consciência, isso pelo menos eu tinha, né, tipo, a consciência de que eu precisava sair, eu só não tinha força. E eu fico feliz por ninguém ter desistido de mim. É óbvio que, assim, a minha mãe jamais desistiria, mas, por exemplo, as minhas amigas, elas vinham pra me contar as coisas quando elas descobriam, e chegou um momento, elas não desistiram assim, elas nunca saíram do meu lado, mas desistir de contar, elas já tinham desistido, porque elas descobriam as coisas e chegou um momento que elas nem me contavam mais, porque elas falavam assim, Júlia não vai fazer nada, então elas nem queimavam cartucho, sabe? E era uma coisa que eu falava pra elas, eu tava tão doente, e quando elas vinham me contar alguma coisa, eu falava assim, cara, eu acredito em você, eu sei que é verdade, mas eu não consigo terminar, eu não tô duvidando de você, eu sei que ele é mentiroso, eu sei que a culpa é dele, que ele fez isso mesmo, mas eu ainda não consigo terminar. Que merda, né? Porque você vira uma corna mansa. Agora, assim, vocês imaginem me passar um hidratante labial. A minha mãe, no meio disso tudo, porque ela vivia tudo isso comigo, eu ficava muito mal, muito mal. E ela não podia fazer nada. E eu falava, gente, chegou um momento que eu falava com a minha mãe assim. Teve uma vez que eu falei com ela, falei, mãe, pelo amor de Deus, não deixa eu voltar pra ele. E vocês imaginam a cabeça da minha mãe, porque assim, o que ela ia fazer, cara? Ela ia me trancar no quarto? Ela ia me prender dentro de casa? Eu ia e voltava. Não tinha muito o que fazer, então ela começou a ficar desesperada. No fim, assim, do nosso relacionamento, nas últimas vezes que a gente tinha voltado, eu lembro que ela falou assim, olha, se você quer ficar com ele, então você vai ficar da porta pra fora. Na minha casa ele não entra mais. Aí minha mãe já nem falava com ele, era uma relação bem conturbada mesmo, que envolvia família, envolvia tudo. E aí, era tudo muito desesperador. Eu fiz terapia e mesmo assim foi muito difícil. Mesmo fazendo terapia, eu sabia que era só na hora que eu não aguentasse mais, sabe? E eu sempre falava pra ele assim, olha, eu tô te perdoando, mas quem tá perdendo é você. Porque cada vez que eu te perdoo, eu gosto menos de você. Vai chegar uma hora que eu não vou gostar nada. Vai chegar uma hora que eu não vou querer saber de você. E aí eu tinha certeza que esse momento ia chegar. Eu sabia disso. Então eu perdoava porque eu tinha medo de sofrer, então eu ia até o meu limite pra realmente, quando eu abrisse o olho, assim, enxergasse de verdade, eu saísse sem sofrer. E foi o que aconteceu. Só que assim, voltando, contextualizando um pouco vocês, eu tinha 15 anos quando eu comecei a namorar ele. E ele tinha 20, então ele era 5 anos mais velho que eu. E isso sempre foi motivo pra eu me sentir insegura, porque ele sempre jogava na minha cara que eu era fútil, que eu só queria saber de tirar foto bonita no Instagram. Só que, gente, eu tinha 15 anos, lembrando. Ele já trabalhava. Eu não. A única coisa que eu fazia era estudar. Então, tipo assim, eu era fútil por quê, sabe? E sendo que eu era fútil, só queria saber de fotinha bonita no Instagram. E ele era o tipo de cara que botava facetune nas fotos dele. Pra diminuir o nariz, pra enfim. Tipo assim, eu queria saber fotinha bonita no Instagram, eu pelo menos fiz a modificação nas minhas fotos. Mas na real, a gente só fala do outro o que a gente vê na gente mesmo. Então, na verdade, ele era assim. E ele queria jogar isso pra cima de mim. E aí eu ficava muito dependente dele, porque eu achava que ele era o máximo, que eu realmente era muito ruim pra ele. Cara, sabe que ele uma vez ele falou pra mim? Ele falou assim, você pra mim não é nada. Eu sou muito melhor que você. Você pra mim não é nada. Assim, cara. E eu ficava Meu Deus, pelo amor de Deus, dependência emocional de um babaca, né? nessa relação. E, enfim, eu tinha 15 anos, então eu era muito dependente. O meu mundo era ele, né? Eu só ia pra escola, ele era um cara mais velho, então ele conseguia me envolver ali naquela manipulação dele. Aí, quando eu fiz 18 anos, que eu comecei a trabalhar, e aí eu saí um pouco desse ciclo, né, da minha bolha ali com ele, comecei a conhecer gente diferente, eu entrei na faculdade. E aí, quando eu tava com 19 anos, que eu já tava em outro emprego, já tava trabalhando como jovem aprendiz numa empresa fora da minha cidade. Eu fazia faculdade fora da minha cidade. Eu comecei a enxergar um mundo que eu não enxergava com ele. E aí que eu comecei a ver as possibilidades e falar assim, cara, a vida não é só isso não. Tipo, não tem só ele no mundo não, tem muita gente no mundo. E foi o que me deu força pra sair, porque eu vivia naquela bolha ali dele e eu saí, me libertei. E aí eu lembro que, vou contar pra vocês agora como que foi o término. Foi uma coisa ridícula. Ele falou pra mim que ele ia fazer alguma coisa, tipo assim, ele ia atender alguém. Ele estava com um amigo que também namorava, só que esse amigo sempre traía a namorada dele. E todo mundo sabia. E ele, inclusive, me contava as coisas. E ele queria sair pra ir não sei aonde com esse amigo. Eu falei assim, cara, o que você tá indo fazer com esse amigo? Se você mesmo fala que esse seu amigo faz isso, isso e isso. Gente, eu sei. Você sabe o que ele fez? Eu falando com ele no WhatsApp? Ele pegou, mostrou isso pro amigo dele, e o amigo dele me mandou um áudio falando, Júlia, eu não tô entendendo o que você tá falando. Aí eu falei, você não tá entendendo o que você tá falando? Então você pergunta pro seu amigo, porque quem falou isso foi ele. Essas palavras saíram da boca dele. Então você pergunta pra
pra ele, por que eu tô falando isso? Tipo, falando que o menino traía a menina, a namorada, e ele veio me cobrar, sendo que era ele mesmo que falava. Aí nisso eu me emputeci, eu falei assim, ai, quer saber? Aí eu xinguei, gente. Do me mandei ele pra aquele lugar. Falei assim, ai, vai, tchau, me esquece, me erra, não tenho mais paciência pra você, não quero saber. E, gente, foi assim que a gente terminou. Pô, eu acho que nem ele acreditou, porque não foi nenhuma traição que eu descobri e falei, chega. Foi dessa maneira, eu já tava tão de saco cheio dele, que aquilo foi a gota d'água, que eu perdi minha paciência. Eu falei, cara, é isso, vai. Xinguei, mandei ele pra aquele lugar, bem longe de mim. Falei, chega, acabou. E aí foi isso, gente. Aí bloqueei. E depois de muito tempo ainda, ele me perturbou. Eu comecei a namorar outra pessoa e ele ainda me perturbava. Queria conversar e queria voltar e queria me encontrar e ficava vendo minhas coisas e, gente, encheção de saco. E aí comigo o que aconteceu foi exatamente o que eu sempre falei pra ele, vai chegar uma hora que eu vou encher o saco, eu vou desgostar de você completamente, vou pegar nojo e não vou querer mais saber. E foi o que aconteceu, mas assim, em resumo, gente, peçam ajuda, porque eu reconhecia que eu tava numa relação completamente tóxica, só que eu não conseguia sair, mas eu enxergava que aquilo ali não era saudável, que não era aquilo que eu queria pra minha vida, e eu sempre procurei ajuda, eu fiz terapia, eu pedia socorro pra minha mãe, eu pedia pras minhas amigas não soltarem a minha mão. E graças a todo mundo, a força que eu recebi e a minha vontade também de enxergar que estava errado, eu consegui sair, tá? Então é isso. Não deixem de pedir ajuda, não sintam vergonha, porque ninguém merece viver uma vida sendo infeliz e sendo tratada dessa maneira. Ninguém merece ser tratada dessa maneira. Ninguém merece ter que passar por isso. Ninguém merece nada disso, né? E vamos combinar que dependência emocional é um sentimento horrível e é tão difícil sair dela, tão difícil se curar disso. Mas, você vê, foi o que você falou, né? Chegou uma hora que você ia perdoar, que você não aguenta mais. E por mais doloroso que tenha sido, é bem doloroso. E isso faz uma mulher bonita dessa ainda, né? Faz a gente se questionar tanto, faz a gente olhar tanto pra gente e falar assim, por que eu aceito isso? Por que eu aceito migalhas? E olha como é que a vida dela andou e como os horizontes dela se abriram depois que ela terminou com esse Jurandir. Amém! Foi embora da sua vida esse Jurandir. É isso, minha querida. Menina, quanta história, né? O que você acha disso tudo? Esses casos, traição, descobertas, fofocas, esses Jurandires. Conta pra mim a sua. Se você chegou até aqui, comente vermelho, que eu vou saber que você chegou até o final do vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like. Um beijo, meu amor, e até o próximo vídeo que tá bem aqui pra você. Vambora, tem um vídeo atrás do outro. Se você não maratonou tudo, ainda tem muito vídeo, mas tem gente que já maratonou tudo. Aí fica difícil, então vambora. Vai lá no Instagram, vai no TikTok, vai em outras redes.